Senhor, queridos internautas, estamos na Secretaria da Igreja Assembleia de Deus de Araquari, Santa Catarina, Brasil, Igreja esta e Campo Eclesiástico esse presidido pelo nosso pastor presidente, pastor Wilson da Cruz. E hoje estamos numa live com a participação do Departamento Teológico, Departamento de Teologia, aqui no nosso campo de trabalho. Está conosco aqui essa noite o nosso coordenador de teologia, Diácono Ednei, que estará ministrando a palavra do Senhor Jesus, estará falando a respeito desse curso tão abençoado que temos à disposição de qualquer pessoa que deseja. Obreiros, eu digo que não é desejo, é importante fazer, né? Mas para as pessoas que não são obreiros, no caso esposas, quiserem fazer, está à disposição. É só querer fazer. Nosso coordenador vai aqui dar uma explicação boa também a esse respeito, se assim desejar, né? E você vai poder estar mais por dentro. Amém, queridos? Nesse momento eu vou estar fazendo uma oração e logo após já estarei passando a continuação para o irmão Diácono Ednei, que está dando continuidade. Deus eterno Pai Celestial, quero te louvar, exaltar o teu santo nome e glorificar pela vida do teu filho, Diácono Ednei, que está aqui essa noite, que estará ministrando a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Pai amado, abre a nossa mente, nosso entendimento para a compreensão da tua palavra, dando sabedoria ao teu filho, como sempre tem usado nas tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Com vocês, Diácono Ednei, que Deus abençoe e tenha uma boa live no nome do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, louvo a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero já agradecer aqui nosso irmão Daniel, o presbítero irmão Daniel, qual está nos ajudando, nos auxiliando mais uma vez nessa live hoje, que é participação do nosso Departamento Teológico EPOS, né, Araquari. Quero louvar a Deus pela vida de todos que fazem parte do departamento, né? Nossos alunos, nossos professores, toda a coordenação. Quero também agradecer a Deus a oportunidade de estar mais uma vez participando dessa coordenação, agora como primeiro, pela graça de Deus, misericórdia dele, ao qual o nosso pastor presidente, Wilson da Cruz, junto com o nosso pastor também, Lucas, tem nos ajudado muito, né? E eles creram, né, em Deus, orando e nos indicou, né? E eu louvo a Deus por essa oportunidade, nós temos orado por isso, que Deus venha me dar graça. Trabalhar junto com o Lucas foi uma grande escola, aprendi com ele a trabalhar dessa forma informatizada, né? Padronizada, aprendi muito com ele, assim como os outros coordenadores também, né? Pastor Dilmar, pastor Ângelo, que foi nosso pastor ali no Gustavo, que está aqui na secretaria também, conversamos com ele, ele está nos ajudando bem próximo, que Deus continue a abençoar a vida dele, né? Tem uma particularidade com ele, que ele tem alguns momentos da nossa vida que ele fez parte, né? Fez o funeral do meu pai, fez o meu casamento, meu noivado, o pastor Wilson fez o meu casamento. Então eu só tenho a agradecer a todo esse grupo de obreiros, sabe? Pastores, que têm confiado, né, no nosso ministério e têm nos apoiado. E agora estamos à frente dessa obra. Eu sei que é uma responsabilidade ao qual nós fazemos parte, né? Creio que toda a coordenação vai estar nos apoiando, assim como o presbítero irmão Daniel anunciou já de antemão, né? Nós estamos aí com o nosso curso de repós. Esse mês é Angiologia, o mês passado foi Antigo Testamento, parte 3. Convido a todos, né, obreiros, líderes, ou que faz parte de algum departamento, ou até membro da igreja, que venha fazer parte dessa família teológica, que é a nossa EPOS. Temos professores que têm se empenhado, buscado, têm orado a Deus para trazer dentro da nossa grade curricular, ou nossa grade de composto de livros, que é a nossa Refindim, né, renomeada, né, conceituada, e a nossa palavra de Deus, né, que acima de tudo, a palavra de Deus, ao qual nós temos estudado, e o curso vem só complementar aquilo que nós já temos aprendido, que é a palavra de Deus. Assim como os nossos cultos de doutrina de terça-feira, as nossas EBDs, né? É bem claro que todo o complemento curricular, material, é bom para estudo, mas a palavra de Deus, ela é suprema, absoluta, única e verdadeira, né? Infalível. Então,
faz todo o processo de ensino, o qual nós temos buscado pela parte de Deus. Amém, meus irmãos? Eu trouxe uma palavra aqui. Se eu esqueci de algum nome, os irmãos me perdoem, tá? Tem muitos pastores que a gente tem uma grande amizade e todos eles que passaram pela minha vida no exercício ali no Gustavo, eu tenho um certo carinho e uma particularidade com cada um, né? O pastor Osni passou por último, agora o pastor Alisson, o qual nós temos aprendido muito, o pastor Sadi. Então, só tenho a louvar a Deus, só tenho gratidão a Deus por esses homens de Deus e mulheres de Deus, o qual tem feito parte da nossa história. Amém, meus irmãos? Eu convido vocês a abrir vossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém, meus irmãos? Um contexto ao qual vai falar a respeito da jornada de Josué, já no final da sua jornada. Capítulo 24 é o último capítulo desse livro, ao qual eu tenho meditado muito a respeito desse versículo aqui. Quero trazer algo teológico dentro desse contexto também, que faz parte dessa roupagem, né? Porque hoje a nossa temática é departamento teológico. Quero trazer algo aqui dentro do que a gente possa explanar. O versículo em questão, meus irmãos, é versículo 15 do livro de Josué, capítulo 24. Amém? Eu vou ler aqui com vocês. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, meus irmãos? Eu já tive a felicidade de poder pregar a respeito desse ponto aqui, mas cada vez que a gente pega um texto, eu creio que todo pregador possa pensar assim, Deus vai falar de uma forma diferente. E nesse texto, Deus me fez observar a conjugação verbal. Eu sempre olho isso, meus irmãos. Serviremos ao Senhor. É um contexto de pluralidade, né? Não é singular. Não é aquela coisa egoísta, eu sou, eu posso, eu consigo. Não. É sempre no plural o que vai levar nesse contexto que nós estamos observando, tendo também a dimensão de que se não é Deus em nossa vida, nós não somos nada, somos miseráveis, somos pequeninos, somos pó da terra. É Deus que nos dá a graça. E aqui Josué vai fazer essa conjugação verbal, e aqui eu até quero trazer para vocês, meus irmãos, compartilhar algo da parte de Deus, que o Espírito Santo possa nos dar explanamento do que eu quero trazer aqui agora, nos faça lembrar tudo aquilo que temos estudado a respeito desse contexto. A gente vai observar, meus irmãos, dentro de um tema que eu quero trazer para vocês, o testemunho de uma família que converte um povo. Vocês entenderam? Testemunho de uma família que pode converter um povo. Nós estamos vendo um livro onde que Josué já está no final da sua jornada, tem 110 anos. Vocês vão ver o restante do capítulo, ao qual ele vai ser enterrado, ele vai morrer com 110 anos. Não podemos falar dessa particularidade dele como líder. Vamos começar a respeito de quando ele era servo, né? Quando ele servia ao Senhor, porque ele sempre foi servo, mas também servia a Moisés. Temos que retroceder um pouquinho para nós imaginar todo esse contexto, aonde vai se desfragar, vai dar essa finalidade ao qual nós lemos neste versículo. Amém, meus irmãos? Houve um tempo onde que Deus chamou um homem lá na terra do Egito chamado Moisés. Né? Moisés, naquela situação ali onde que ele achou uma dificuldade, aonde estava tendo ali, vamos dizer assim, uma covardia, né? Naquele egípcio, junto com o hebreu ali, depois houve aquele homicídio, vocês sabem, Moisés, naquele princípio, né, que a gente vai observar sobre Moisés, ele vai de fuga a Midian, e Midian, ele vai viver 40 anos arrebanhando, aleluia, a criação do seu sogro Jetro. Ali ele conhece Zípora, né, perdão, e ali ele trabalha 40 anos, primeiramente, né, 40 anos, dos 40 aos 80 anos, cuidando e pastoreando animais. Olha só, meus irmãos, aonde o Espírito Santo quer nos levar.
Se a gente observar a história de Moisés e o que a Bíblia nos traz, quando Deus faz uma chamada com Moisés, Moisés vai deixar de pastorear um rebanho, uma criação, animais, para pastorear nada mais, nada menos que o povo escolhido de Deus, a menina dos olhos do Senhor. Olha que grande responsabilidade está caindo sobre os ombros de Moisés. Aleluia. E Moisés vai ter uma visão ali no Monte Horebe, ali naquelas campinas ali, vai observar uma sarça ardente, uma pequena vegetação seca, ao qual pegava fogo e não se consumia. E ali a voz do Senhor vai aparecer para Moisés, fazendo essa convocação, essa chamada para Moisés. Se a gente observar o contexto, Moisés tem até uma resistência, aleluia, quando Deus começa a convencê-lo a trabalhar, a servir em prol dessa grande missão. Qual era? Levar o povo cativeiro do Egito, passar o Mar Vermelho, o qual vai trazer todo o contexto para nós em Êxodo, e levar a terra prometida, meus irmãos. E nesse contexto ao qual ele vai ter essa resistência, e Deus vai falar com ele, vai por muitas vezes, vai debater os argumentos com Moisés, porque muitas vezes somos assim, né, meus irmãos? Recebemos uma chamada, mas acabamos criando os próprios empecilhos, desculpas, não posso fazer, eu não sei, eu não sou capacitado, aleluia, Jesus. Foi dessa forma que Moisés acabou falando com Deus, tentando se escapar ou se esquivar da sua chamada, aleluia. Aqui eu quero trazer uma palavra profética para a tua vida e para a minha vida, já diante desse contexto, aleluia. A chamada ao qual Deus tem com a tua vida, aleluia. Creia nela, porque não foi o homem que chamou, foi Deus. Deus vai e fala ao coração do homem, e agora o homem vem e fala contigo através da chamada ao qual Deus tem contigo. Mas eu não tenho capacidade. Deus te capacita, aleluia. Se ponha na presença de Deus, se ponha na brecha de Deus, aleluia. Que Deus te capacita. Todos nós temos uma chamada com o Senhor. Assim foi na vida de Moisés. E Moisés começa toda essa trama, ao qual nós conhecemos na palavra de Deus, a levar um povo à terra prometida. Mas agora, nesse contexto, meus irmãos, vai se destacar ali uma pessoa chamada Josué, que nós lemos aqui no texto, que nem sempre foi Josué. Josué teve o nome de Oséias, ao qual era filho de Num, da tribo de Efraim, aleluia. Moisés vai chamá-lo, aleluia, para essa grande obra, e ele como servo obediente, aleluia, ao seu mestre primeiro, que era Moisés, e também o mestre supremo, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, o Rei do Universo, o Deus Supremo, o Deus Absoluto, o Deus Criador, o Deus Pai Eterno, aleluia, o Eu Sou. Amém? Dessa forma que ele se pronuncia a Moisés, né? Eu sou o que sou. Glórias a Deus por isso. E nessa chamada que, vamos dizer assim, o jovem, né? A idade mais ou menos, meus irmãos, segundo a história, se nós lemos em comparação com a Bíblia, alguns chegam a uma idade de 40 anos que Josué, na sua chamada, quando ele saiu do cativeiro egípcio. Se a gente observar no contexto bíblico, meus irmãos, saíram 600 mil, com crianças e mulheres, basicamente se calcula 3 milhões, mas que chegou na terra prometida, segundo a história, meus irmãos, lá da saída, meus irmãos, que andou os 40 anos peregrinando no deserto, somente 2 alcançaram durante essa trajetória. Dos que saíram lá, preste atenção, Josué e Calebe. Mas e os outros, irmão Odinei? A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que a maioria desses que saíram de lá morreram no deserto. E muitos morreram por desobediência e por murmuração, acabaram não alcançando a terra prometida. Mas quem que alcançou a terra prometida, irmão Dinei? Alcançaram as gerações que nasceram durante esse período de 40 anos. Entrou muita gente lá sim, mas foi a segunda geração. Da primeira geração foi só Josué e Calebe. Nem o próprio Moisés adentrou lá. Se a gente observar o último capítulo de Deuteronômio,
Guarde aí, o último capítulo de Deuteronômio, Deus vai mostrar para Moisés no Monte Nebo as planícies, a promessa, a terra prometida, a Canaã prometida, onde que mana leite e mel. Deus vai permitir ele só apreciar, mas Deus não permite ele adentrar lá. Ali o próprio Deus, o texto vai nos estar registrado, o último capítulo de Deuteronômio, o próprio Deus vai sepultar Moisés. Amém, meus irmãos? Mas nessa chamada com Josué, que nem sempre foi Josué, era Oséias, né, filho de Num, da tribo de Efraim, como já falei. E esse nome, meus irmãos, já tem uma pregação nesse nome, se a gente observar. E ela aponta, né, como a Bíblia toda, ela tem uma tipologia de Cristo em vários dos seus personagens. E Josué e Moisés têm essa tipologia, como Salvador, resgatador, aleluia, remidor, aquele que vai levar o povo à terra prometida. Oséias, no hebraico, é Oséias, amém? Quer dizer salvação. Agora vai mudar para Josué, que é Yehoshua ou Yoshua, quer dizer o Senhor salva. Vocês estão compreendendo, meus irmãos? Dá uma pregação aqui. Quando Jesus Cristo vai vir à terra se fazer carne, ele recebe o nome de Jesus, mas o nome de Jesus na sua raiz é Josué. Houve essa, né, roupagem dentro de uma cultura greco-romana, que é o período onde que Cristo vai vir. Agora o nome dele não é Josué, é Jesus, Jesus Cristo. E no hebraico é o mesmo que Josué, Yoshua. E no hebraico Josué e Yeshua com Jesus Cristo vira Yeshua HaMashiach, quer dizer o Senhor enviado que salva. O Senhor ungido que salva, Jesus, Salvador, Cristo ungido. Então, Jesus Cristo quer dizer aquele ungido enviado que veio para salvar. Ou Salvador ungido, escolhido, aleluia, enviado por Deus. Amém, meus irmãos? Estão comigo aí? Então, Josué, que nesse contexto que a gente está observando aqui, que ele já é o líder, antes dele ser líder, ele foi servo, né, obreiro, vamos dizer assim, ali de Moisés. Aquele obreiro prestativo, aleluia, que estava sempre ao lado do seu senhor, que era Moisés. Se vocês observar a história, ele foi até general de guerra, Josué. Josué, ele andava do lado de Moisés. A Bíblia vai dizer que quando Deus queria falar com o seu povo, Deus ordenou, porque eles peregrinaram 40 anos de deserto. Pensa comigo, meus irmãos. Fugindo de inimigos, né? Por muitas das vezes desviando, por muitas das vezes perdendo tempo pela murmuração, perdendo tempo pelos pecados ao qual eles foram praticando nesses 40 anos de deserto, onde que Deus foi aperfeiçoando esse povo para que pudesse chegar na terra prometida, aleluia. Espiritualmente falando, santificando esse povo, porque o povo era rebelde, o povo era difícil. Imagina, Moisés lidava com o rebanho que era animal, aleluia, era pastoreiro ali dos seus sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Quero destacar aqui que ele era sacerdote em Midian. A palavra sacerdote quer dizer aquele que cuida do sagrado, ou aquele que é compromissado do sagrado, ou representante do sagrado. Amém? Sacerdote quer dizer representante do sagrado. Então, o Jetro, que também tem um outro nome que faz memorial ali, que é Reuel, mas a gente conhece como Jetro também, era sacerdote em Midian. Amém, meus irmãos? Então, Josué andava ao lado de Moisés e Deus mandou fazer uma tenda chamada tenda de oração. Quando eles acampavam nas suas cabanas, cada tribo em seu ponto específico, estava ali a tenda da oração. Ela era um pouco retirada, meus irmãos. Essa tenda da oração, meus irmãos, todos poderiam ir lá orar, todos, meus irmãos. Só que, quando Moisés iria lá orar, você pode ver os contextos de Êxodo, acontecia algo diferente. Aleluia, Jesus. O povo ficava observando quando Moisés se direcionava à tenda da oração. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que o povo se colocava de pé na frente das suas tendas ou das suas cabanas, né, que são 12 tribos com suas famílias, né? Pensa, 3 milhões de pessoas no deserto.
E eles ficavam ali observando, aleluia. Por que eles ficavam observando? Porque quando Moisés direcionava a tenda da oração, acontecia algo extraordinário, meus irmãos. Acontecia ali mais uma teofania. Tem a teofania da sarça ardente, quer dizer, manifestação de Deus. Agora vai acontecer, no momento onde que Moisés está lá, a teofania de Deus de uma forma diferente. A Bíblia nos relata que descia do céu, aleluia, uma coluna de nuvem na porta da tenda. E a palavra de Deus nos diz que Deus falava com Moisés face a face, tete a tete, aleluia, transmitindo aquilo que ele tinha que transmitir para o povo. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? É claro que é uma teofania, não é Deus na sua plenitude, porque a nossa carne humana não suportaria toda a glória de Deus. Por isso que no dia que nós fomos arrebatados, sendo o arrebatamento coletivo, aquele qual nós aguardamos, ou o dia que nós descemos à sepultura e participamos do arrebatamento, mas como salvos, descidos e mortos, né, em Cristo, a Bíblia nos fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que ao soar a trombeta, aleluia, com voz de arcanjo, alarido, muitos anjos, o Senhor virá no céu, Jesus Cristo, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão. Amém, meus irmãos? Essa ressurreição, meus irmãos, vai acontecer algo particular, vai haver uma transformação de corpo, estão entendendo? O que é matéria vai se tornar espiritual, em glória. É necessário nós passar por esse processo da ressurreição, agora num corpo transformado. Você pode pegar como link Primeira carta a Coríntios, capítulo 15, versículo 52, no abrir e fechar de olhos, nosso corpo vai ser transformado, o que era corruptível vai se tornar incorruptível, o que era mortal vai se tornar imortal, aleluia, o que é material vai se tornar em corpo de glória, aleluia, quando a gente se tornar em corpo de glória, lá naquele grande dia, louvado seja o nosso Senhor, aí sim, meus irmãos, nós vamos poder contemplar o nosso Deus, aleluia, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, face a face. E está pertinho esse dia, meus irmãos. O dia e a hora ninguém sabe, mas está pertinho, meus irmãos. Aleluia. A igreja tem que estar preparada para esse grande dia. Não se preparar, estar preparada, estar pronta quando o noivo chamar. Glórias a Deus. Mas entenda, meus irmãos, estamos falando sobre teofania e das formas ao qual Deus se manifesta ao homem, porque ele não pode se manifestar na sua plenitude, não porque ele não tem poder, tem sim, ele é onipotente, mas nós não suportaríamos, meus irmãos. Então, nesse momento, Deus se faz, descendo naquela coluna de nuvem e fala com Moisés, transmitindo informação para o povo, instrução para o povo. E quem que estava na porta da tenda, meus irmãos? Josué. Aleluia. Josué, como um servo fiel, escudeiro, estava ali do lado, meus irmãos. Só aguardando o momento certo, Ele era uma espécie do jornaleiro, o mensageiro, Só aguardando as instruções de Deus para Moisés e Moisés passar para o povo. Não é maravilhoso isso, meus irmãos? Aleluia. Deus falou tanto comigo nessa mensagem, meus irmãos. Moisés recebe a notícia e Josué recebe a notícia fresquinha do alto, direto de Deus, aleluia, direto de Moisés, para entregar ao povo. Aqui eu quero compartilhar essa mensagem. Quer receber notícia fresquinha de Deus? Aleluia! Tu quer receber notícia fresquinha de Deus? Ore pelas madrugadas, pelas manhãs, acorde cedo, abra a palavra de Deus, escute o seu pastor num culto de doutrina, numa aula de EBD, aleluia, medite, debruce, aleluia, mergulhe na palavra de Deus, aí você terá notícia fresquinha da parte de Deus para com a sua vida. Tenha por certo que Deus falará contigo, aleluia. Glórias a Deus. E Josué era esse servo, fiel, estava ali à porta da tenda, só aguardando a notícia fresquinha, ao qual trazia. E o povo estava lá atento, porque eles sabiam que quando o sacerdote, vamos dizer assim, esse pastor que é Moisés, vale a pena salientar aqui, meus irmãos, se a gente observar na Bíblia, o povo de Israel vai ter o seu primeiro pastor com Moisés. Moisés foi seu primeiro pastor, além de ser primeiro líder, primeiro resgatador, nesse contexto humano, eu digo assim, porque é uma tipologia de Cristo, aponta para Cristo, amém, meus irmãos? Vocês estão compreendendo?
Ele é um pastor. Então, quando o povo observava ele indo para a tenda, eles sabiam que vinha milagre, vinha aleluia, vinha socorro, vinha a resposta de Deus, aleluia, porque o servo de Deus, Moisés, era temente a Deus e buscava provisão direto na fonte, direto com o próprio Pai do céu. Amém, meus irmãos? Então, Josué vivia nessa fidelidade com Deus. Josué era aquele que ia espiar a terra e voltava alegre, confiante, entusiasmado. Tem gigante sim lá, mas nós vamos vencer, porque lá realmente é isso que Deus tem falado com nós. Mana, leite e mel, lá tem provisão, lá tem alimento, aleluia. Enquanto que aqueles desanimados, né? Aqueles que talvez vinham, né? Não crendo na promessa, falando que lá tinha terra, era terra gigante, que eles eram que nem gafanhoto perante eles, porque eram muito altos. Josué e Caleb tinham esperança, aleluia. Eu não sei a dificuldade que você está passando, talvez essa semana, por esses dias, mas tenha esperança, tenha fé. Nenhum problema nessa terra é maior que o nosso Deus. Tenha por certo isso. Deus vai te ajudar a passar esse deserto. Amém? E Josué era essa pessoa entusiasmada. Só que houve um momento, eu quero já chegar para o final, para mim explanar o contexto ao qual nós estamos refletindo nesse versículo. Quando Josué chegou no tempo dele assumir o cargo, né, de um grande líder, né, vamos dizer assim, né, um homem de Deus, que é Moisés, porque Deus já tinha falado com Moisés que Josué seria o substituto. Amém? Então, Moisés enterrado. Agora a gente vai observar Deus falando com Josué, assim como falava com Moisés. Capítulo 1 do livro de Josué, a Bíblia vai nos mostrar que Deus fala com ele por 3 vezes, falando para ele ter bom ânimo. Meus irmãos, eu não sei se estava sentado, se estava deitado, se estava de pé, mas o que eu observo no contexto, que é isso mesmo que está claro ali. Se Deus está mandando ele se animar, quer dizer que ele estava desanimado. Mas por que ele estava desanimado, irmão Dinei? Deus me levou a refletir a respeito disso. Porque ele era aquele entusiasmado, aquele que tinha notícia, aquele que guerreava, aquele que estava próximo de Moisés, aleluia, aquele entusiasmado, corajoso, né, esperançoso, que tinha fé, fiel, mas agora desanimou. Deus me levou a refletir sobre isso aí profundamente, meus irmãos. Entenda, uma coisa é você andar do lado de um grande homem de Deus, um grande líder. Outra coisa é você assumir esse posto. Aleluia. Isso requer grande responsabilidade. E Josué sabia, porque ele sabia que povo era esse que Moisés tinha lhe dado no deserto. Agora estava nas mãos dele para dar continuidade a esse processo, porque ainda tinha que atravessar o Rio Jordão, vencer algumas batalhas e levar o povo, aleluia, até a terra prometida. E Deus falando com ele, e ele aceitou a proposta, e ele foi. O livro de Josué vai falar que eles tiveram muitas batalhas, foram ali levando o povo, repartindo as terras. Segundo a Bíblia, na repartição das terras, vai mostrar Caleb já com 85 anos. A Bíblia vai nos dizer que eles estavam nessa idade, octogenário, né, ou 80 anos, e eles não tinham seus olhos cansados, eles eram ainda viçosos, ainda tinha, sabe, aquele vigor, aleluia, porque Deus preservou a vida deles, aleluia. Deus preserva a vida dos seus servos, aqueles que estão na obra, aqueles que procuram viver a obra, aleluia, aqueles que entenderam a sua chamada, mesmo que esteja numa situação difícil, aleluia, mas Deus dá vigor ao seu servo. Então, meus irmãos, nesse contexto ao qual Deus está levando, né, como Josué e Caleb, né, todo esse povo para a terra prometida, chegou um momento nesse capítulo 24, a gente vai finalizar a mensagem, meus irmãos, aonde que Josué já tinha explicado para o povo, já tinha ensinado para o povo, por várias vezes um povo duro, um povo rebelde, um povo de coração difícil de dominar. Agora Josué chega para eles e fala assim, ó, tá bom, já que vocês querem, né, perecer ou perseverar no erro, tudo bem. Vocês querem continuar errando? Tá bom. Já ensinei para vocês, da parte de Deus, que é necessário conversão, mudar. Vocês não querem, né? Quer seguir os deuses amorreus, né? Quer seguir esses deuses dos teus pais aí, né? Então é o seguinte, vocês querem seguir? Sigam. Mas eu, olha só que forte, perdão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse contexto, meus irmãos, foi tão forte, mas foi tão profundo, meus irmãos, porque
A conjugação do verbo não está dizendo assim, daqui por diante nós vamos servir a Deus, eu e minha família. Não. A conjugação do verbo nos deixa bem claro que eles já serviam a Deus. E o que eu acho interessante, meus irmãos, que Josué, além de ser um líder, um sacerdote de casa, ele cuidou muito bem do povo, mas ele não deixou de cuidar da sua família. Isso é forte, irmãos. Cuidou bem da congregação, mas não deixou de cuidar da sua família. E ele fala para o povo, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu quero ler o contexto aqui para vocês entenderem, né, o tema que eu trouxe aqui. Se lembra que no começo da mensagem o que eu falei? Um testemunho que leva um povo a se converter. Eu vou ler aqui com vocês, leiam comigo a sequência do texto, para você ver quão impactante que é o que Josué deixou para eles aqui. Versículo, para nós finalizar a mensagem. Versículo 16, olha só. Então respondeu o povo e disse, nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses, né? Nunca, né, na verdade, perdão. Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servir a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e ao nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andávamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Aleluia, Jesus! Olha só que maravilhoso, meus irmãos. Josué pregou em palavras, pregou em ações, defendendo o povo, mas chegou um momento que ele já estava estagnado, final da sua carreira, 110 anos. Ele chegou para eles e falou, olha, se vocês querem ir a outros deuses, vão, mas a minha casa vai servir ao Senhor. O povo que já ouvia a respeito de servir a Deus, a pregação de Josué, não se converteu, mas olhando para o testemunho, isso que é forte, meus irmãos, olhando para o testemunho da família de Josué, testemunho ilibado, uma família que estava na fé, perseverando na esperança, aleluia, na obediência, na fidelidade com o único Criador, eles olharam para esse povo, aleluia, nós estamos errados. Temos que se converter, temos que se arrepender. A Bíblia, desse texto decorrente que nós lemos, vai nos mostrar um povo que se arrependeu, aleluia, olhando para o testemunho de uma família. Amém, irmãos? Aqui entra uma reflexão para mim e para a sua vida, né? Até que ponto o testemunho nosso, da nossa família, está convertendo pessoas aí fora, né? Existe um contexto da literatura de São Francisco, que já ouvi alguns pregadores falar, que fala bem assim, pregue, e se for necessário, pregue a palavra de Deus. Esse primeiro pregue, meus irmãos, é o nosso testemunho, aleluia. Será que o mundo está vendo esperança olhando o nosso testemunho, conforme nós estamos caminhando aí fora? Né? O que o nosso testemunho tem falado de nós? Né, meus irmãos? Algo para nós refletir. Eu tive na reunião terça-feira e Deus falou muito comigo através do pastor Wilson, quando ele falou ali a respeito das vestes, né? Eu entendi, vestes externa e espiritual. Estou caminhando conforme aquilo que eu estou fazendo dentro da igreja, estou vivendo isso. É o que o texto está nos trazendo aqui, meus irmãos. O testemunho de uma família aqui fez um povo se converter. Será que o meu testemunho e o teu testemunho está fazendo o meu vizinho se converter? O meu bairro? Amém? É para nós refletir, meus irmãos. É um culto hoje, ou participação nessa live teológica, já explanei aqui alguns pontos, mas o que nos faz refletir mais é a respeito disso, meus irmãos, o testemunho. Amém, meus irmãos? Eu sei que eu passei aqui uns minutinhos, tá? Eu espero que essa palavra possa ter entrado no teu coração, a tua casa, a tua família. Deixei aberto as portas da escola teológica que nós temos 3 pontos hoje, né? Temos escola na sede, no Vicente, e temos escola lá na Barra do Tapucu. Tá? Deus dando graça para nós, né? E preparando mais professores, né? Assim sendo a vontade de Deus, junto com toda a coordenação e nosso pastor presidente, queremos sim no futuro abrir mais portas, né? Mais acesso à escola teológica. Amém, meus irmãos? Eu guardo essa palavra, eu encerro essa palavra aqui, que Deus possa guardar no seu coração. Louvo a Deus por essa oportunidade. Encerrando essa live aqui, com a permissão do presbítero irmão Daniel, quero orar pela sua vida, tá? Talvez você está ouvindo essa live de longe, talvez você ainda não aceitou Jesus Cristo, tá? Entregue tua vida para Cristo, se arrependa dos teus pecados,
Deus é poderoso para perdoar, para livrar, para libertar. Está com dúvida na tua salvação? Vá aos pés de Jesus, procure o seu líder espiritual, o seu pastor, converse com ele. Compartilhe com ele a sua situação, ou volte para os caminhos do Senhor. Talvez algo te machucou, te feriu, tu se afastou. Volte para a igreja. Volte debaixo do esconderijo do Altíssimo, que é as mãos protetoras do Senhor é estar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Não quero alongar mais aqui. Quero convidar os irmãos que estão aí do outro lado da live a orar junto comigo. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa rica oportunidade. Eu peço que o Senhor possa abençoar cada vida que escutou essa live ou a que vai escutar, meu Pai. Tocar no coração daqueles que estão longe. Abençoar os nossos pastores, nossos líderes, o irmão Daniel que está aqui sempre nos ajudando, nos apoiando, nossos pastores, né? Da secretaria, o pastor Alisson, o Lucas, o nosso pastor Alisson, o pastor Osni, o pastor Wilson, todo o corpo de obreiros. Se eu esquecer de algum, me perdoe, mas tem todos no meu coração como gratidão. Abençoe nossas famílias, nossos lares, nossos vizinhos. Entra com providência dentro dos presídios, nos hospitais, aqueles que estão acamados, aqueles que ainda não tomaram essa decisão, meu Pai. Dá oportunidade que eles não possam partir dessa terra sem se arrepender, sem confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Continua a abençoar essa obra, meu Pai. Essas lives, os irmãos que vêm trazer as palavras de Deus aqui, abençoa grandemente, meu Pai, os lares deles também, que não falte nada, toda a equipe de obreiro, Pai, voluntário, meu Pai, os obreiros que também são integrados, cada obreiro sua igreja, presbítero, diáconos, aleluia, evangelistas, auxiliares, Pai, os pastores, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu peço essa bênção e desde já agradeço, amém e amém, amém. Obrigado. Amém, queridos? Ouvimos uma palavra abençoada aos nossos corações. Queremos convidá-los para estar presente aqui no nosso templo sede. Amanhã à noite teremos um grandioso culto ao Senhor com a participação do Departamento de Adolescentes. Você é o nosso convidado para juntamente conosco estar presente. Lembrando que nesse final de semana, sábado e domingo, nós temos um grandioso congresso dos nossos jovens, congresso geral aqui do nosso campo de Araquari. Você é o nosso convidado para estar juntamente conosco. Não fique ouvindo a respeito do que vai acontecer. Não, venha participar, venha estar conosco juntamente aqui nesse grandioso e abençoado trabalho dos nossos jovens, congresso dos nossos jovens. Estará pregando a palavra de Deus, pastor Marcos Tedesco, de Joinville. Você é o nosso convidado para estar juntamente conosco, sábado e domingo. Você é o nosso convidado. Domingo pela manhã nós teremos uma escola bíblica dominical, igualmente, normalmente, né? Também, logo mais então, à noite é o encerramento do nosso congresso. E também não esqueçam de estar orando pela nossa convenção, né? Que inicia dia 22, já curte bem-vindos, e nós estaremos juntamente, mas orando para que Deus venha sempre aplanar tudo dentro da vontade dele. Amém, queridos? Todos os dias pela manhã, antes das 6 horas já a igreja já está aberta, você é o nosso convidado para estar juntamente conosco aqui, orando juntamente conosco. Esteja sempre na presença do Senhor, que Ele vai te abençoar grandemente. Queremos agradecer Diácono Ednei, que é o nosso coordenador de missão, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e esse trabalho possa prosperar grandemente aqui nesse campo de trabalho. Trabalha juntamente com o nosso pastor presidente, Diácono Ednei, que é o coordenador da nossa escola teológica. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o inimigo das nossas almas atravessar, a igreja passa por cima. Em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Que o amor de Deus, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos dizem amém. Amamos vocês, sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite na paz do Senhor Jesus.